Olá, sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Vamos lá a mais um vídeo gravado aqui do nosso plano 5, 365 dias. Para quem não sabe, eu estou fazendo esse plano aí exatamente para você sair do zero aos primeiros 5 dígitos em investimentos em 365 dias. Para muitos pode parecer pouco, para outros pode parecer muito, tá? Mas o que são esses 5 dígitos? São exatamente sair de zero ou de repente até 10 mil reais ou até 99 mil reais, na verdade. Obviamente, para você alcançar esse plano, o que é que você precisa levar em consideração? É aquilo que a gente chama de 5 raízes daqui do nosso plano 5, que é exatamente o aporte, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Então, todo esse processo do plano 5 envolve exatamente essas 5 raízes. Esse vídeo de hoje, o vídeo de hoje que a gente vai gravar, com relação a exatamente está passando aí, se você está acessando o Instagram, eu até mesmo postei no stories do nosso Instagram com relação a essa questão, que é o tal do robô da NASA, né? Prometendo 300% de retorno. Então hoje a gente vai procurar fazer de uma maneira bem didática o que é essa história aí dos 300% de retorno e como isso pode ser realmente uma roubada aí para você que de repente está querendo começar a fazer os seus investimentos, né? De repente está meio perdido onde você investe, e aí tem que ter um certo cuidado aí, na verdade não certo, muito cuidado com esse tipo de propaganda desses tais robôs de investimentos. Então vou fazer aqui de uma maneira mais didática como é que funcionaria essa história aí dos 300% de retorno ao mês. Então vamos lá o vídeo. Então o que acontece, né? Vamos simular a seguinte história, né? Vamos simular que a gente está considerando aqui os dias, né? Vamos considerar alguns dias aqui de investimento nesse tal robô da NASA, né? No robô. Ou não é robô, né? Pode ser até robô, né? Da NASA. Fazendo aqui uma carinha feia, né? Então o que acontece? No primeiro dia, vamos supor aqui que você colocou 100 reais. 100 reais no tal robô. Nesse primeiro dia aqui, o que pode estar acontecendo aqui? Você colocou 100 e aí passou o primeiro dia, né? Segundo dia, eu vou colocar aqui já em vermelho. Você teve uma perda de 100 reais. 100 reais, tá? Aí no segundo dia, resolveu colocar aí mais 100. Mais 100 reais. E novamente aí, teve uma perda de menos 100 reais. Não cansado disso, né? Colocou mais 100 e teve uma perda também de 100 reais. Essa semana a gente está falando sobre juros, né? Então é muito importante a gente entender sobre juros. Então 300% aqui equivale a você multiplicar por 3 vezes, né, o capital, tá? Seria multiplicar por 3. Então vamos supor que lá no quarto dia aconteceu o milagre, né? Você colocou 100 e esse patrimônio aí virou 300 reais. Ou seja, entrou 100, saiu 300 reais, né? Isso significa que você tem um lucro, né? Um retorno, né? Vamos colocar retorno. Um retorno de 300%. Só que ninguém fala, né? Do que aconteceu antes. Aí você perdeu menos 300 reais antes. E lá no quarto dia que você recuperou lá tudo, né? Ou seja, ficou no 0 a 0, tá? 0% de retorno. Só que a foto que fica, né, para propaganda é isso daqui, tá? Exatamente os 300% de retorno. Muita gente que entra nessa, né, enxerga essa propaganda e pensa que vai ser sempre consistente, né, esses 300%. É impossível chegar a ser consistente esses 300%, né? Na verdade, o que a gente tem que entender é o nível de consistência nos retornos fica em torno de
até menos de 1%, né? Vou colocar aqui de 0,5%, né? Ou menos de 0,5%. Alguma coisa, vamos chutar aqui, 2% ao mês já seria alguma coisa bem legal, tá? Diga, e vocês não tem uma solução, o Vapt lá, que consegue de repente até 6% ao mês? A gente já conseguiu. Mas o problema aí é exatamente a consistência, tá? Chegar e conseguir 6% ao mês todos os meses é impossível, tá? Impossível. Em um mês consegue 6%, no outro mês de repente consegue menos 6%, e aí vai, né? No geral aí você vai ter uma média aí do seu retorno bem parecido aqui com esses 0,5% e 2% ao mês, tá? Então, esses 300% ao mês pode ser verdadeiro? Pode, mas é só uma fotozinha, né? Uma pequena foto daquilo que aconteceu. É mais ou menos o seguinte, vamos supor, aqui eu coloquei um aplicativo de moeda, vamos supor que se der cara, eu vou apostar R$100, se der cara, eu ganho 100, se der coroa, eu perco 100. Então se você colocar aqui, vamos supor aqui, vamos ver se dá cara, deu coroa, perdi 100. Perdi 100 novamente. Perdi mais 100, já são 300. Mais 300, mais R$100 perdido. E todo mundo sabe que, ó, mais 100 perdido. Todo mundo sabe que isso aqui, a probabilidade de cair cara ou coroa é 50%, ó. Mas tudo aqui até agora deu coroa. Se fosse o contrário, alguém ter apostado na coroa, estaria ganhando toda hora, né? E aí poderia imaginar, olha, eu tenho um método revolucionário que ganha toda hora. Coincidentemente, ó, a minha moeda parece que está viciada, né? Só ó, começou a dar cara. E aí a pessoa insiste, né? Porque o que acontece? Ela pensa que o método é revolucionário. Ó, começa a perder. Ganhou novamente. E aí vai, né? O problema do day trade, porque é uma solução day trade que envolve aqui justamente os robôs de investimentos, né? Esse que é o principal problema, porque além da crença que o método está dando certo, né, tem um problema da alavancagem. Você opera alavancado, você aposta um dinheiro, eu vou usar a palavra apostar, não é nem investir, aposta um dinheiro que você não tem. Então, quando você olhar esse método, né, é mais ou menos assim. Vamos supor que você está jogando na loteria, nem sei quanto é um bilhete de loteria, você está colocando R$2, você acerta lá, sei lá, 4 números e tem esse retorno de 3 vezes, né? Então você ganhou aí, no caso de 3 vezes, R$6. Então teve o retorno de 300%, mas ninguém fala das outras vezes que você também apostou e não ganhou nada. Esse que é o principal problema. Então o método que você vai olhar, né, tem que ter consistência, Então, por isso que a gente mostra os nossos resultados, né? A gente construiu uma carteira pública, né, que é da Clear, que a gente mostra regularmente. Eu faço os aportes usando os nossos métodos que a gente desenvolveu aqui, exatamente para validar aquilo que a gente está conseguindo realmente, tá? Então, a gente tem aí eu acho que mais de 2 anos de investimentos, quase 2 anos, na verdade, de investimentos nessa carteira pública. Tá em torno de 2%, passando um pouquinho de 2% ao mês. Mas no longo prazo que ela vai se validar sempre, tá? Então você tem que ficar atento com esse tipo de solução que promete alguma coisa que na verdade é só uma foto daquele momento, tá? De repente teve os tais 300% ao mês, né? Mas é só uma fotinha, como eu coloquei aqui nesse exemplo aqui desse tipo de retorno. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, as pessoas não percebem exatamente essa jogada aqui do cara e coroa que eu falei, né? Então o método tem que ter um retorno acima de 50%, senão é melhor usar a moedinha aqui. Se der cara, vai acreditar que sobe, se der coroa, vai acreditar que desce. É mais fácil fazer isso, né? 50% de probabilidade. Então é exatamente o vídeo de hoje, exatamente para ter essa ideia aí real do que acontece em torno desse robô da NASA, tá? Então tome cuidado com esse tipo de promessa, que não é uma promessa verdadeira realmente. Na verdade, é uma promessa verdadeira, mas está omitindo o principal que acontece antes, né? As perdas. Antes e depois também pode acontecer, tá?
Então, em renda variável, o processo varia, existe a questão da volatilidade, então é isso que você tem que levar em consideração, tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, deixar os seus comentários, se inscrever no canal, é o kit YouTube aqui, tá bom? Então, vejo você amanhã com um conteúdo novo, ainda falando sobre juros, tá bom? Abraço!